A nossa pergunta de hoje é a 40. Coloca para mim aí, Guilherme, diz assim: o que devemos orar? Então, pode colocar a resposta. A pergunta da semana passada foi com que atitude devemos orar, e a dessa semana é o que devemos orar. Então, o que nós devemos orar? E aí a resposta é toda a palavra de Deus. Eu sei que não é muito comum, principalmente nos dias de hoje, nós fazermos oração pautada na palavra de Deus. Geralmente acontece assim: durante a sua oração você lembra de um versículo bíblico, aí você cita, você lembra de uma promessa bíblica e você cita, você lembra que Deus não é filho do homem, e você cita na sua palavra, você lembra que Deus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, você cita isso na sua oração. Mas na verdade, há um tempo atrás, os mais antigos, os cristãos mais antigos, eles tinham isso de forma mais rígida. A oração deles era mais recheada da palavra de Deus. Alguns irmãos, eu já até dei esse exemplo aqui, eles oravam o salmo. Como que eles faziam? Eles abriam o olho, liam um versículo e oravam de acordo com aquele versículo do salmo. Aí eles oravam. Aí eles liam o versículo seguinte e oravam de acordo com aquele versículo seguinte. Eles iam orando a palavra de Deus. Então aquilo que a Bíblia falava, eles oravam em cima daquele versículo. Claro, não há nada de errado na maneira em que nós oramos hoje, mas é uma dica, que as nossas orações sejam mais preenchidas pela palavra de Deus. Então a gente está lendo lá o Mateus 5, Sermão do Monte, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a misericórdia, que a gente possa orar guiado pelas Sagradas Escrituras. Então, o que devemos orar? Tudo que a Bíblia tem para a gente, porque se orarmos baseado na Bíblia, se orarmos de acordo com a Bíblia, a gente sabe que não vamos pedir o que não convém, que não vamos falar besteira, que não vamos pedir coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, o que deve conduzir minha oração? A palavra de Deus. O que eu devo pedir? Tudo que está na palavra de Deus, e lá tem todo aquilo que eu preciso. Então, toda a palavra de Deus nos dirige durante a oração, então ela vai nos dirigindo, ela vai nos dizendo o que orar, por onde orar, como falar, certo? Vai nos trazendo à memória as palavras de Deus, então ela nos dirige e nos inspira também. Na hora da oração, Deus traz à nossa memória aquilo que está na palavra dele, as suas promessas, as suas bênçãos, e a gente vai orando, trazendo à memória isso. Nos inspira quanto ao que devemos orar. Então a palavra de Deus dirige e inspira aquilo que vamos pedir, agradecer, interceder a Deus, incluindo a oração ensinada pelo próprio Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Então ela também serve, vamos falar sobre ela na próxima pergunta, mas a Bíblia, ela é tão bela que ela, além de toda ela servir como inspiração e direção para a nossa oração, ela também tem modelos de oração. Tem o modelo de oração de Jesus, tem a oração sacerdotal do Antigo Testamento, tem orações de Davi, tem orações de Ana. Então o que não falta na Bíblia são exemplos de oração para que nós possamos seguir e nos guiar por elas na hora de fazermos também as nossas orações. Então que a gente possa colocar isso em prática. Talvez numa oração espontânea, como acontece aqui, a irmã pediu: ore pela família, ore pelo louvor. Talvez não seja o momento ideal, mas talvez em casa, numa oração mais tranquila, mais calma, mais íntima com Deus, talvez no seu momento de leitura bíblica, você possa colocar em prática essa união entre Bíblia e oração, leitura e oração, e isso vai conduzindo as duas coisas. Botei um versículo aí, né? Efésios, o texto é grande, né? Não, volta lá que eu vou ler o texto, só um minuto. Efésios 3, do 14 ao 21. Vamos ler esse texto aí rapidamente. Não coloquei ele aí no slide porque ele é bem grande. Efésios 3, do 14 ao 21 diz assim: Paulo ora novamente. Então Paulo vai orar. Se você olhar o início da carta de Filipenses, Paulo também ora. Então temos também muitos exemplos de oração do apóstolo Paulo. Na própria carta aos Gálatas, vemos Paulo dizendo que estava orando pelos Gálatas. Então vamos ler Efésios 3, do 14 até o 21. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então Paulo está orando em favor da igreja de Éfeso, e mais uma vez, se você for pegar a oração de Paulo também como modelo, você vê vários motivos aqui para que você possa também conduzir uma oração na sua casa, certo? Então, queridos, quando a gente fala de o que devemos orar, que isso fique gravado na nossa memória, que toda a palavra de Deus, ela tem o suficiente, o necessário e todas as riquezas que nós precisamos extrair para que venhamos a orar em favor dos outros, em favor da nossa vida, em favor da igreja, em favor da nossa família, em favor da obra do ministério, em favor do evangelho. Toda a Bíblia tem aquilo que é necessário. Outros textos bíblicos que nos confirmam isso, acerca de que a palavra de Deus é suficiente, inclusive para conduzir a nossa oração. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então Paulo diz, olha, tudo que foi escrito tem um motivo, para que a nossa paciência, nossa consolação por meio das Escrituras nos traga esperança. Outra palavra do apóstolo Paulo, só que agora em 1 Coríntios, no capítulo 10, também falando da importância da Bíblia e das Escrituras, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo fala, olha, tudo que foi escrito na Bíblia serve de advertência para a nossa vida, sobre nós, para quem o fim dos séculos tem chegado. Então, queridos, tudo que está na Bíblia é inspirado, é importante, é bênção e é proveitoso para a nossa vida. A Bíblia tem remédio para todo e qualquer problema, seja uma luta, seja uma tribulação, seja uma tentação, seja uma provação, seja uma doença, seja um desânimo, seja uma tristeza espiritual. A Bíblia tem remédio para todas as coisas. E quando a gente corre para a Bíblia, se alimenta dela, e depois, baseado naquilo que lemos, naquilo que ouvimos dela, naquilo que Deus falou no nosso coração, a gente conduz a nossa oração, pode ter certeza, nós estamos fazendo o melhor para a nossa alma, o melhor para a nossa vida espiritual. Então, Jesus disse que nós devemos orar sem desfalecer. Paulo disse aos Filipenses, não andais ansiosos, mas em tudo apresentai as vossas petições ao vosso Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, ou seja, a todo momento a Bíblia nos exorta a orar ao nosso Deus e a nos voltarmos a Ele, pedindo pelas nossas vidas, pela vida dos demais, pela vida dos ímpios, inclusive, como oramos, intercedemos, pedimos cura, pedimos milagre, pedimos que Deus quebre o coração, porque acreditamos, queridos, como a gente disse aqui, que oramos a um Deus todo-poderoso. Falei isso na semana passada. A gente não acredita em oração forte, a gente acredita num Deus forte que escuta a oração de um pecador sincero. Então por isso que a gente ora, para que Deus quebre o coração, para que Deus abra a vista do pecador, para que Deus abra os ouvidos do pecador para a voz do Evangelho. Por isso que nós oramos porque temos a certeza em um Deus que responde oração, e que
recebe as nossas orações e as responde de forma muito graciosa e amorosa. Então, quando nós oramos, nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus para que Ele faça o que bem entende, colocamos os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas necessidades diante dele, e quando nós oramos sem que percebamos, o Espírito Santo também vai moldando o nosso coração para que a gente entenda a vontade de Deus. Então, quando a gente ora por uma enfermidade, Deus também vai trabalhando no nosso coração para que a gente suporte aquela enfermidade. Quando a gente ora por um espinho na carne, Deus também vai trabalhando na nossa vida para que a gente saiba suportar aquele espinho na carne, até o momento que Ele queira remover. Não foi assim com Paulo? Paulo diz, 3 vezes pediu ao Senhor para tirar o espinho, e Deus disse, a minha graça te basta, fica com esse espinho aí, banca. Então a oração também tem esse poder de mover o nosso coração e tratar a nossa vida de maneira que a gente entenda o propósito de Deus e a gente vá caminhando de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia nos coloca no trilho e a oração vai nos fazendo caminhar. Então nós podemos e devemos orar por tudo aquilo que compreende as Sagradas Escrituras. Repito, orar pela igreja, orar pela nossa família, orar para que Deus envie, não foi isso que Jesus disse? Peça ao Pai que envie trabalhadores para a seara, porque os campos já estão prontos, os campos já estão esperando para que sejam ceifados. Podemos orar pela conversão, pela cura, pela restauração de uma família, pelo restabelecimento de um casamento. Podemos, não só podemos como devemos, porque há pouco tempo aqui eu disse e repito, só nós, apesar de todo mundo poder fazer uma oração, mas a verdade é que só nós, os cristãos de verdade, temos acesso ao Pai. E se só nós temos acesso ao Pai, se só nós temos o direito, claro, no nome de Jesus, de orar, é obrigação nossa orar. É obrigação nossa, inclusive, por aqueles que estão lá fora se perdendo, porque nós temos acesso ao Pai, nós conhecemos o Pai. Hoje mesmo, conversando com a diaconisa Neuza, eu falava isso, ó, diaconisa, tem hora que só nos compete entregar as pessoas ao Pai, porque a gente fala, a gente aconselha, a gente orienta, a gente chama atenção, mas as pessoas não querem ouvir. Então, o que a gente faz? Vai até o Pai e entrega aquela pessoa. Senhor, eis aqui fulano, uma conta da vida dele, faça o que o Senhor bem entende na vida dele, opera na vida dele, mas é o máximo que a gente pode fazer, e é muita coisa. Pedir ao Pai em oração que Ele entre com providência em tudo aquilo que envolve a nossa vida, certo? Lembremos das palavras de Jesus, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Então assim, Deus está sempre pronto a nos abençoar, a nos responder e a inclinar os seus ouvidos. O problema é que às vezes nós não estamos tão dispostos a pedir. Deus está mais disposto a ouvir do que nós estamos de orar. Deus está mais disposto a abençoar do que nós estamos de buscar as bênçãos. Deus está mais disposto em abrir as comportas dos céus e derramar da sua unção do que nós estamos em buscá-lo em espírito e em verdade. Essa é a verdade. Deus está sempre pronto, Deus está sempre disposto, Deus está sempre com as mãos estendidas, mas em contrapartida nós não, porque nós cansamos, nós desanimamos, nós nos entristecemos, nós deixamos a oração para lá, nós nos afastamos. Então, se existe algum problema nesse veículo que é a oração, nesse meio que é a oração que nos liga ao céu, esse problema está em nós e não em Deus. Então, lembre das palavras de Jesus: vocês são maus e dão boas coisas para o filho de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial dará. Então Deus está sempre pronto para dar muito mais do que a gente sabe dar para os nossos filhos. Repito, o problema é que a gente falha em orar, falha em correr para o Pai e colocar diante dele tudo aquilo que inquieta o nosso coração, a nossa alma, certo? Fiquemos mais atentos para isso, queridos. Então, o que devemos orar? Tudo que a Bíblia nos diz, tudo que está na Bíblia e tudo aquilo que é santo. Lembra de Filipenses, não é? Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é bom, né? Filipenses,
tudo que tem algum louvor, seja isso que ocupe a nossa mente. É isso que tem que conduzir a nossa oração. Acho que é Filipenses capítulo 4, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se Deus me permite, eu poderia dizer, seja isso que conduz a nossa oração, seja isso que conduz o nosso relacionamento, a nossa petição. Tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, isso deve fazer parte da nossa oração. E se isso fizer parte da nossa oração, irmãos, pode ter certeza que Deus estará pronto para recebê-las e respondê-las. Amém? Bloqueei mais alguns slides. Confissão, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 183: por quem devemos orar? Devemos orar por toda a Igreja de Cristo na terra, pelos magistrados, falamos sobre isso agora durante a oração, e outras autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos e pelos homens de todas as classes, pelos vivos, tá, queridos? Pelos vivos. Às vezes alguns irmãos, por ignorância, às vezes por ignorância mesmo, por ignorância, quando eu digo não é de forma pejorativa, não, por ignorância, por não ter conhecimento. Às vezes oram pelos mortos, então a gente ora pelos vivos. Os mortos já seguiram o seu juízo. Para aqueles que são crentes em Jesus, estão melhor do que a gente, não precisam de oração, certo? E para aqueles que não eram crentes em Jesus, já seguiram o juízo e não compete mais orar por eles, pelos vivos e pelos que ainda hão de nascer. Então podemos orar também para aqueles que ainda virão ao mundo, pelos bebês, pelas grávidas e até mesmo por aqueles que ainda nem foram concebidos, porque Deus já os conhece, pelos filhos que eu terei, pelos filhos que os mais jovens aqui terão. Já podemos orar pelas famílias que serão construídas aqui na igreja, pelas próximas crianças que estarão correndo. Isso nos é permitido orar. Porém, não devemos orar pelos mortos. Então ele deixa bem claro aí, eu não me lembrava que ele fazia essa ponderação, nem por aqueles que se sabem terem cometido o pecado para a morte. E aí a Bíblia nos diz que o único pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse catecismo ele é bem duro, E aí eu fazendo um comentário em cima do catecismo, me conservo a condição de dizer que eu não tenho discernimento para saber quem cometeu o pecado para a morte, porque eu muitas vezes zombei do Evangelho antes de ser cristão. Eu muitas vezes falei mal dos crentes e mal de algumas coisas que eu não concordo, até hoje eu falo. Então assim, alguns poderiam dizer, olha, você está blasfemando contra o Espírito, mas percebe-se que não, porque depois eu me converti e de algumas coisas eu me arrependi, outras não, porque até hoje eu acho erradas, que alguns crentes fazem. Mas assim, o texto diz que nós não devemos orar por aqueles que nós sabemos que cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a verdade é que até que prove o contrário, não dá para a gente colocar um ponto final e dizer fulano blasfemou contra o Espírito Santo. Então eu vou orar por qualquer pecador e Deus, se não quiser, não vai escutar a minha oração, vai falar, não, esse aqui não tem jeito, blasfemou contra o Espírito Santo. Mas eu, Anderson, leio o catecismo, entendo que está ali, mas confesso que eu não tenho como discernir alguém e dizer fulano blasfemou, porque é algo muito espiritual, é algo muito interior, é algo muito misterioso, que sinceramente talvez alguns tenham espiritualidade para tal, eu não me julgo ter, certo? Próximo. Pelo que devemos orar, e aí é um pouco parecido com o que a gente estudou agora. Devemos orar por tudo que realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou de outrem, nada porém que seja ilícito. Isso é fácil, certo? Então devemos orar por tudo que exalta o nome de Deus, glorifica a Deus, pelo bem-estar da sua igreja, pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar do próximo, e nada que seja pecaminoso. Próximo. O que Deus ordenou pedir a Ele? Tudo que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma. Então tudo que é necessário para o corpo e para a alma é lícito pedir a Deus, é lícito. É claro que Deus nos sonda e sabe quando a gente está saindo do necessário e está indo para aquilo que é
desejo do nosso coração. Mas sim, não é pecado pedir a Deus uma casa, um emprego, um certo conforto, um pão nosso de cada dia. Isso é necessário para nosso corpo. Então Deus vai julgar até que ponto precisamos e vai julgar se quer nos dar ou não. Mas sim, é lícito pedir tudo aquilo que é necessário para o corpo e para a alma, como Cristo, o Senhor, o resumiu na oração que Ele mesmo nos ensinou, certo? Nos dai o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e por aí vai, certo? Relacionado à alma. Próximo, pergunta 41, coloca aí. O que é a oração do Senhor? Então agora nós vamos entrar especificamente na oração do Pai Nosso. Coloca aí a resposta, que é o Pai Nosso. Então diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação, prefiro essa tradução, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Tem um texto aí que eu coloquei, né? Que é um versículo do próprio Pai Nosso, é o início, né? Jesus diz: portanto, vós orareis assim. E aí ele começa o Pai Nosso em Mateus 6. Mas, queridos, quando a gente fala do Pai Nosso, e aí eu quero lembrar aos irmãos, e que cada um responda para si, de quantas vezes a gente já se sentiu fraco, intimidado, quantas vezes a gente já se sentiu meio que indigno de orar, indigno de se voltar a Deus, indigno de lhe pedir alguma coisa. E quando a gente se sente assim, quando a gente se autoavalia assim, a verdade é que a gente deve olhar para o Pai Nosso, olhar para o modelo de oração que Jesus nos deu e lembrar que é verdade, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos indignos sim de pedir alguma coisa ao Pai, mas lembrar que quando vamos a Ele, vamos debaixo de um mandamento de Jesus, de uma promessa de Jesus, e vamos debaixo do nome de Jesus. E por isso nós temos acesso ao Pai, por isso nós temos intrepidez, porque o véu se rasgou e agora nós podemos chegar à presença dEle e se agarrar com toda a nossa fé a essas palavras de Jesus e chegar a Ele. Primeiro porque Ele é Pai, é isso que Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Então, sendo Pai, Ele deixou de ser apenas aquele juiz que estava irado, pronto para castigar o nosso pecado, mas agora Ele é Pai, e como Pai, Ele está pronto a ouvir as nossas orações, pronto porque o Filho dele aplacou a ira. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que, embora pecadores que somos, no nome de Jesus nós somos santificados, no nome de Jesus nós somos mais que vencedores, pelo sangue de Jesus nós fomos lavados e remidos. Então, irmão, é um sentimento piedoso você falar: eu sou indigno, eu sou um pecador, eu sou alguém que há um tempo atrás, eu odiava Deus, eu perseguia, eu falava mal de Deus. É um sentimento piedoso, é um pensamento quebrantado, mas cuidado, não permita que isso se torne ferramenta na mão de Satanás ou da sua carne, para que isso sopre os seus ouvidos e te diga: olha, você não tem condição de orar, você não tem direito de orar, você não tem direito de entrar na presença do seu Deus. Quem disse? Se o próprio nosso Senhor Jesus nos disse que nós temos. Ah, por quê, pastor? Porque a gente é bom? Não, porque Ele é bom. Ah, por quê, pastor? Porque eu sou digno? Não, porque Ele é. Ah, por quê, pastor? Porque eu conquistei o mal? Não, porque Ele conquistou e nos deu, porque Ele nos prometeu, porque Ele nos mandou. Portanto, vós orareis assim, é o que está dizendo em Mateus 6. Ele nos mandou orar. Então Ele nos deixou também, claro, né? Eu não preciso repetir isso aqui, já falei isso aqui, mas Ele nos deixou um modelo. Pastor, é proibido orar o Pai Nosso? Não, você pode orar o Pai Nosso, só não faça dele uma reza, só não faça dele uma receita mágica. Eu vou orar o Pai Nosso e é tiro e queda. Não, a oração do Pai Nosso pode ser sim orada, pode ser repetida, pode ser recitada,
mas melhor será se você usar ela como modelo e como guia. Como a gente falou, a palavra de Deus nos dirige e nos inspira. Então você chega no Pai Nosso, você olha para ele: Pai Nosso que estás no céu. Então eu lembro que Deus é Pai, que Ele está no céu, e eu vou começar a orar com base nisso. Meu Deus que estás no céu, meu Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu começo a orar com base nisso. Depois eu sigo e lembro que eu devo pedir que o nome dele seja santificado. Então eu oro: Deus, louvado seja o teu nome, que o teu nome seja santificado, que o Senhor seja reconhecido na terra. E aí eu sigo e lembro que eu tenho que pedir que o reino dele venha. Então, Senhor, Jesus disse que o reino já se faz presente, que o seu reino cresça, que o seu reino se expanda, que o seu reino cada vez seja mais visível na vida da tua igreja, na minha vida. Então o Pai Nosso, ele nada mais é do que um guia, do que um norte, para que a gente vá lendo, vá lembrando e vá orando. Então quando eu digo: seja feita a sua vontade e não a minha, eu lembro que toda a minha oração, ela se submete à vontade de Deus, porque o soberano é Ele. Então eu peço: o pão nosso de cada dia me dá hoje. Eu peço aquilo que é necessário para o meu corpo. Eu lembro das minhas necessidades físicas. Quando eu falo: me perdoa as nossas dívidas ou os meus pecados, eu lembro das necessidades da minha alma, porque eu peco, porque eu falho, porque eu erro, porque eu deixo a desejar às vezes, e eu tenho que pedir perdão constantemente. Então, queridos, o Pai Nosso é sim uma grande ferramenta que nos ensina a orar e que nos conduz por uma oração saudável. Então, diante de dúvidas, diante de pensamentos, diante de uma voz que nos tenta fazer parar e não orar, meu irmão, se lance aos pés de Jesus, lembre da oração do Pai Nosso, lembre do que Jesus nos disse. Ele nos deu acesso ao Pai. Se Ele me deu, eu tenho. Se Ele me deu, eu posso. Se Ele disse que eu tenho acesso, eu tenho acesso, no nome dEle, debaixo do sangue dEle. Então, não permita, em momento algum, que você seja afastado, impedido de orar, até porque, repito, temos uma bela oração e um belo modelo de oração deixado pelo nosso próprio Senhor Jesus. Às vezes você pede para alguém orar na igreja e a pessoa fica com vergonha ou diz que não sabe orar. Irmão, com certeza isso não é um motivo, não é uma justificativa e não é uma desculpa, até porque ainda que nos faltem palavras, você tem o Pai Nosso. Ah, pastor, não sei como fazer. Siga o Pai Nosso. Ah, não sei, fico meio perdido na hora de orar. Siga o Pai Nosso, pega o boletim da igreja, já falei isso, segue ali, como a gente faz aqui na nossa reunião de oração. Não tem porquê, não há mistério, não precisa ser nada muito mecânico, nada muito programado, nada muito engessado, nada muito religioso. Converse com Deus, abra o seu coração, fale daquilo que vier à sua memória, e se vier depois, fale de novo. Então, o Pai Nosso é, ao meu ver, sim, para quem está começando, ou então para quem está desanimado, ou então para quem está cansado, ou então para quem está muito atribulado. Para mim o Pai Nosso é, sim, uma boa forma de começar a oração, uma boa forma de ser conduzido. Outra coisa legal do Pai Nosso, né, é que o próprio nome já diz Pai Nosso. Lembra também que não estamos sozinhos, lembra que não somos filhos únicos, que não devemos orar só por mim, por você, pelo que você deseja, pelo que você precisa. O Pai é nosso, e se o Pai é nosso, você percebe que a todo momento perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, o pão nosso de cada dia, é sempre nosso. Então é bom também olhar para o Pai Nosso, que Ele também nos traz essa lembrança de comunidade, de família, de irmãos, de que não somos o último pacote do biscoito. Temos pessoas que precisam ser lembradas, primeiro porque eles precisam de oração, e segundo porque o Pai é nosso, é deles também. Então a gente deve orar por eles também, para aqueles que são nossos irmãos em Cristo Jesus, certo? Livra-nos do mal. A todo momento está no plural, está no nosso, para que a gente lembre que a oração não é um remédio ou não é uma ferramenta só para o nosso deleite. Ela é uma ferramenta poderosa para que a gente a use em poder, em função daqueles que nem sabem, mas que são alvos da nossa oração, né? Lembra quando eu falei aqui, quando eu preguei sobre o apóstolo Pedro, que Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. E aí Pedro diz: não, Jesus, não precisava não, pô, eu estou pronto. Mal sabia Pedro que ele devia toda a sua vida por causa da oração de Jesus. Mal sabemos nós
que só estamos aqui hoje porque outros irmãos oram pela nossa vida e porque pelo próprio Deus, o próprio Jesus, intercedeu o tempo todo pelas nossas vidas. Então a gente deve lembrar disso. Só estamos aqui hoje porque alguém orou, só estamos aqui hoje porque Jesus intercede por nós a todo momento, e o Espírito Santo também. Então, se é assim na nossa vida, nós devemos fazer o mesmo pelas pessoas, certo? Já falei sobre isso, anotei aqui: venha o teu reino. A gente deve lembrar que além de pai, ele é rei. Então fica claro, é pai, está sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a nos escutar, sempre pronto para nos abraçar, nos acolher, mas ele também é rei, porque Jesus diz: venha o teu reino. E como rei ele manda, como rei ele governa, como rei ele tem controle e autoridade sobre tudo, inclusive sobre as nossas vidas, certo? Então já falei sobre isso também. A oração, ela é corporativa, ela é pela família, ela é pelo corpo. Já falei também, a oração instrui como nós devemos caminhar. A oração do Senhor nos ensina também dependência, né? Porque toda oração, já falei isso aqui, é dependência. Mas quando a gente fala: Senhor, me dá o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, venha o teu reino, a gente está mostrando dependência. Senhor, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não me der o pão de cada dia, eu não tenho. Se o Senhor não perdoar os meus pecados, eu estou condenado. Se o Senhor não me livrar do mal, eu vou cair mais cedo ou mais tarde do mal. Se o Senhor não vier com o teu reino sobre a nossa vida, a gente vai voltar para a lama, para as trevas. Então, a oração também do Pai Nosso simboliza e nos traz à memória a nossa total dependência, carência e necessidade mesmo de que Deus venha ao nosso favor, de que Ele se levante, de que Ele verdadeiramente estenda as suas mãos sobre a nossa vida. Senão nós estamos perdidos. Lembrando também, falei sobre isso aqui há pouco tempo, vivemos, ainda que a gente não espiritualize tudo, vivemos uma batalha espiritual, e a melhor maneira de guerrear uma batalha espiritual é por meio da oração, por meio da intercessão, por meio de pedir a Deus que nos fortaleça. Quando Paulo fala da armadura de Deus em Efésios capítulo 6, ele fala que a armadura é de Deus, não é a nossa armadura, não é a nossa espada, é a espada do Espírito. Quando Paulo diz que a gente se reveste de poder em Efésios 6 para batalhar as lutas espirituais, ele diz que a espada é de Deus, o poder é de Deus, a armadura é de Deus, tudo é de Deus. Então, como fazer isso? Orando, pedindo que Deus venha ao nosso favor. Então, queridos, é certo, é bom, é saudável, é útil que a todo momento, seja em qualquer necessidade, em qualquer circunstância, seja na alegria ou na tristeza, seja na bênção ou na tribulação, a gente se volte a Deus em oração, a todo momento. Ainda que a gente não se julgue naquele momento: ah, pastor, estou num momento muito bom, não preciso pedir para Deus me livrar de nada. Irmãos, bobeira nossa, a gente não sabe, mas como orou o Sandro aqui, com certeza no dia de hoje, sem que tenhamos percebido, Deus nos livrou do mal, Deus nos protegeu, Deus nos guardou, Deus estendeu a sua mão sobre a nossa vida. Então, ainda que você fale: ah, pastor, eu não estou vivendo nenhum momento, não estou vivendo nenhum ataque visível de Satanás, ore a todo momento, ore a todo momento. Então, enquanto tivermos fôlego de vida, vivamos para orar, para exaltar o nome do nosso Deus, para interceder pela Santa Igreja, para interceder pelos nossos irmãos, para orar por aqueles que estão perdidos, para orar pelos afastados, porque cremos no poder do nosso bom Deus. Oramos por isso, oramos pelas conversões, porque temos certeza de que Deus é poderoso, como nós lemos, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, enquanto houver fôlego, viva, de forma que o Pai que está no céu seja santificado, que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita, que o pão nosso seja dado, que ele perdoe os nossos pecados, que ele nos livre de todo mal, porque dele é o reino, o poder e a glória. Enquanto houver fôlego, irmãos, que essa seja a nossa maneira de viver, orando até que ele volte, desejando sempre que ele venha para nos buscar e nos livrar desse mundo maligno. Amém? Vamos lá, para a gente terminar. O Catecismo Maior aí de Westminster: que regra Deus nos deu
para nos dirigir na prática da oração. Então, qual é a regra que Deus deixou? Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir na prática da oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada oração do Senhor ou Pai Nosso. Certo? Próximo aí. Pergunta 187. Como a oração do Senhor deve ser usada? Então, como o Pai Nosso deve ser usado? A oração do Senhor não é somente para direcionamento, como modelo segundo o qual devemos orar, mas também pode ser usada como uma oração. Eu falei sobre isso. Contanto que seja feita com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o correto cumprimento do dever da oração. Então ele diz, olha, não precisa ser só um modelo, não precisa ser apenas um direcionamento, ela pode ser usada como oração, ela pode ser lida, ela pode ser repetida, mas aí ele diz como que tem que ser feito? Com entendimento, com fé, com reverência. Não é achando que é uma mágica, que é uma reza que você tem que repetir 30, 40, 50 vezes e por muito falar você vai convencer Deus. Então, mas pode ser repetida, pode ser usada como oração, mas você tem que ter entendimento, fé, reverência e graças, ações de graças necessárias para o cumprimento da oração. Acho que acabou aí, não acabou? Então, queridos, é isso que a gente tinha para falar hoje sobre como nós devemos orar e qual é o modelo de oração que Jesus nos deixou. Beleza? Se alguém quiser falar alguma coisa,